Setembro é o mês em que o Poder Executivo elabora e encaminha para a apreciação do Poder Legislativo os projetos de lei da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o próximo exercício, e a revisão do Plano Plurianual de Governo, o PPA, que foi aprovado para o período de 2022 a 2025. A LOA é aprovada todos os anos e traz em seu contexto a autorização de despesas segundo a arrecadação da receita estimada para o exercício financeiro, ou seja, o ano de 2024. O projeto de lei que trata da revisão do PPA traz as ações de governo segundo seus respectivos programas. Essa revisão é necessária pois o cenário econômico não é estático e as metas possíveis de serem realizadas dependem da capacidade de execução do governo. E segundo a legislação vigente, deve-se resguardar a compatibilidade entre os instrumentos orçamentários. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, já foi aprovada em julho desse ano e publicada em 1º de agosto de 2023. Mesmo se tratando de um processo de planejamento complexo, pela sua própria natureza, na administração pública deve ser observado o que a legislação permite, pois estamos tratando de ações de governo e seus impactos na sociedade que elege seu governo, paga seus impostos e possui a expectativa de resultados positivos com relação aos gastos e investimentos a favor da coletividade. Portanto, é imprescindível que todo o processo seja levado à apreciação pública para garantir a sua transparência e participação, promovendo assim um processo legítimo aos anseios populares. Agora que já explicamos a importância da LOA e do PPA, vamos retomar os conceitos dos instrumentos que compõem o planejamento público, compreendendo seu contexto, sua temporalidade e objetivos. Com vigência de 4 anos, o Plano Plurianual tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo na administração pública. As leis de diretrizes orçamentárias têm a função principal de, anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte, ou seja, o próximo ano. Já a Lei Orçamentária Anual tem como principais objetivos estimar as receitas e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro do ano seguinte. Todo o processo foi pensado de forma integrada e compatível entre si, ou seja, um depende da aprovação do outro e possuem objetivos comuns. Por isso, a importância de observar seus conceitos e suas temporalidades, para que os resultados possam ser evidentes para além de um mero procedimento legal. De forma imperativa, a estimativa da receita, que são os recursos financeiros disponíveis, uma responsabilidade do município, composta por impostos, serviços e transferências dos governos estadual e federal, foi trabalhada por todos os agentes responsáveis pela arrecadação. A coordenação do orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento tem a função de consolidar essas receitas e discriminá-las de acordo com os destinos estabelecidos, seja por força constitucional e infraconstitucional ou convênios e congêneres. Então, cabe aqui uma pergunta. São todas as receitas arrecadadas que o Poder Executivo pode utilizar para investir nas suas ações conforme sua vontade? A resposta é não. Todas as receitas que possuem finalidades próprias devem ser vinculadas às suas respectivas despesas, conforme determina a legislação, restando apenas aquelas consideradas de aplicação livre, para que sejam financiadoras de despesas livres. Cabe ao prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, determinar as prioridades de acordo com a receita disponível. Claro, somente após garantir os recursos daquelas demandas obrigatórias e já vinculadas. Então, são programadas as ações em ordem de prioridades, tendo apenas as receitas de aplicação livre como seu limite. Por isso é muito importante a participação do cidadão nesse momento, compreendendo todo o processo e participando para que a sua demanda seja avaliada e, sendo pertinente e de finalidade coletiva, possa ser apreciada e, assim, ser incluída nas ações aprovadas para execução no próximo exercício. O projeto de lei segue para apreciação do Poder Legislativo no próximo dia 30 de setembro. Portanto, fique atento aos prazos, converse com seus vizinhos e participe da construção da cidade que a gente quer. Antes de participar, porém, sugerimos que você leia a minuta com as informações da LOA 2024 e do PPA 2024 a 2025,
com as informações sobre as leis envolvidas, os fundamentos legais, as portarias, trâmites, parâmetros econômicos, entre outros dados. A gente aguarda a sua participação até o dia 25 de setembro de 2023. Prefeitura de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente.